Bom dia, meu querido, minha querida. Como é que você tá? Já faz um bom tempo que eu não venho aqui para compartilhar uma breve reflexão daquilo que eu creio, que é a palavra, daquilo que a cada dia se renova e que quer trazer uma nova esperança para você, que quer trazer para você uma direção, porque é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Então, antes da gente começar essa palavra, eu queria já começar orando por você, orando pela sua família, pela sua casa. E se você estiver vendo esse vídeo aqui, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças, Pai, te dou nessa manhã. Pai, nesse momento que essa pessoa estiver vendo esse vídeo, Pai, que não seja somente um momento de entretenimento, meu Pai, mas que, Senhor, nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, aprender mais da Tua voz, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, fala, ministra aos nossos corações, toca na nossa mente, Pai. Senhor, guia os nossos passos, Senhor. Controla o nosso falar, o nosso agir e principalmente, Pai, o nosso pensar. Em nome do Senhor Jesus, toma em tuas mãos a vida de cada um aqui, meu Pai. Se alguém entrou aqui, Paizinho querido, desanimado, se alguém entrou aqui, Pai, com alguma dor, algo, Senhor, que Deus que precisa, Deus, de reparo, que o Senhor possa, Pai, nesse momento, reparar essa dor, essa perda, Senhor, que essa pessoa possa vir a ter passado, enfrentado ou até está enfrentando nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e já glorifico o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava orando e pensando no que eu poderia voltar aqui, o Senhor, eu tenho meditado muito e pedido muito ao Senhor sobre o que deve ocupar a nossa mente. Sabe, são tantos pensamentos que vêm à nossa mente, porque o ser humano ele não para de pensar em um momento, em um só instante. São as coisas do dia a dia, são o nosso trabalho, para quem é casado, o cônjuge, para quem tem filhos, os filhos. Mas o que de fato tem permanecido na nossa mente? E aí o Senhor me trouxe uma palavra que se encontra no livro de Filipenses 4:8. Eu vou ler aqui. E eu não quero simplesmente me ater em toda ela hoje, nós vamos dividir. A minha ideia na verdade, a minha não, né? O Senhor me direcionou de fazer assim, dividirmos essa palavra em pontos, para que assim a gente possa entender a fundo. Esse canal aqui, ele é um canal onde você não simplesmente vai ouvir uma palavra, mas você vai aprender mais do que significa essa palavra. Esse foi o dom que o Senhor me confiou, o dom do ensino. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou professora. E se algo que o Senhor tem me incomodado se eu te dei isso, você precisa compartilhar com pessoas que ainda talvez não conheçam essa profundidade. E eu confesso para você que muitas vezes o pensamento que vem mas eu não estou pronta ainda, eu não estou preparada ainda. Mas o Senhor fala, aquilo que eu já te entreguei, você tem, sim, capacidade que eu já te dei para entregar a outros. Amém? Então, a palavra diz assim, Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa palavra aqui direcionado pelo Espírito Santo, ele está direcionando como que deve ser o nosso pensamento. E aqui há alguns pontos que são exatamente esses que nós vamos dividir, vamos colocar aqui nessa série. O que deve ocupar a nossa mente. Amém? E hoje nós vamos nos ater a esse primeiro ponto aqui. O que é verdadeiro? Que é a primeira coisa que ele fala. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar a nossa mente, ela não pode ser um depósito de preocupações. Ela precisa ser um altar onde Deus ocupa o primeiro lugar.
para que para que você possa entender o que é o verdadeiro, nós precisamos examinar a nossa mente e ver o que está ocupando o primeiro lugar. Se você tem feito da sua mente um simples depósito, sabe? Eu não sei você, mas quando me vem essa palavra depósito, automaticamente eu assimilo a local onde se guardam coisas que podem vir a ser precisadas ou não. Então, é um lugar de você guardar, de você armazenar. A nossa mente é isso. A nossa mente é um local onde nós armazenamos informações, onde nós armazenamos conhecimento, onde nós armazenamos tantas e tantas e tantas e tantas palavras, mas o que temos feito com cada uma delas, como cada uma delas tem reverberado, ou seja, como elas têm sido aplicadas no nosso dia a dia. E se nós deixarmos essas simples situações que ocorrem no nosso dia a dia, irmão, irmã, é normal a gente passar por problema, mas se isso daqui tem sido o primeiro ponto que vem na sua mente, isso vai aos poucos deteriorar todo o seu ser. A batalha que acontece na nossa mente, esse é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui. Antes de uma batalha ser vencida do lado de fora, muitas vezes ela precisa ser vencida dentro de nós. Quando aqui eu falo de preocupações, irmãos, eu não estou falando, por exemplo, vamos supor que hoje você precise tomar uma determinada decisão, alguma coisa está tirando a sua paz, isso pode acontecer. O problema é quando você materializa isso e você não consegue mais desenvolver nada sem antes pensar nisso. Isso já é uma batalha. Mas nós precisamos detectar o que está levando a isso. Existe uma guerra que nós não conseguimos enxergar. Geralmente, quando a gente fala de batalha, principalmente, né, a gente entende muito nesse campo, vamos colocar aqui nesse campo do espiritual, a gente fala de batalha espiritual e a gente vem com aquela ideia de demônio e essas coisas assim, levado para um campo mais em outro, vamos dizer assim, outra dimensão, vou colocar aqui assim. Mas na maioria das vezes, irmãos, essa batalha, ela tá aqui, ó. Ela não tá com algo palpável. É claro que eu creio que batalhas começam sim no mundo espiritual, isso é real. Porém, onde é que o inimigo mais quer atuar? Na nossa mente. Irmão, se ele consegue ter domínio da nossa mente, ele tem domínio de tudo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Então, nós precisamos detectar a primeira batalha, que é a batalha na mente. Pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade. Gente, esse é o mal que está assolando a sociedade de um modo geral. Eu tenho pedido ao Senhor. Irmãos, não vem aqui dizer, você não passa por isso? Passo. Oi, como passo e busco ajuda. Primeiro ponto aqui que eu já falo para você, se você identificar alguns desses pensamentos aqui, busque quem pode te auxiliar. De preferência, alguém que já tenha vivência nisso aqui e já tenha vencido. Porque a palavra do Senhor fala que um cego não pode guiar outro cego. Então você não pode buscar ajuda de alguém que ainda não venceu isso. É claro que precisamos todos os dias compartilhar com pessoas que compartilham da nossa fé, para que assim a gente possa orar junto, caminhar junto. É muito importante a comunhão. Mas se você está enfrentando esse nível de batalha, se alie a quem já venceu isso. Então eu sou uma pessoa, eu enfrento. Às vezes bate aquela ansiedade. O ser humano gosta, né, de uma coisa assim para ontem. É comum isso, mas a gente precisa entender que se temos um Deus, que ele é todo poderoso e que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Porém, existe a estação certa para isso acontecer. A ansiedade ela é gerada por isso, mas eu não vou me ater nisso hoje. Pensamentos de incapacidade, eu não posso, isso não é para mim, não dá. Eu comecei aqui falando,
Eu muitas vezes penso, não, eu não vou começar isso aqui, não dá, mas o Senhor me incomoda. Sabe por quê? Porque ele diz na sua palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho são boas novas. Notícias ruins, a gente já tem espalhado aí, não precisa nem de fake news mais. Hoje em dia não precisa nem disso. As notícias reais, porque são fatos, elas já estão espalhadas por aí. Então, o que você tem propagado, o que tem saído da sua boca quando você acorda, qual é a primeira coisa que você fala, quais são os seus projetos. Se você já começa o dia pensando, eu não posso, ao longo do seu dia vai ser isso que vai reverberar. Pensamentos de derrota. Nem começou ainda e já diz que vai perder. Pensamentos de não vai dar certo. Ah, Jéssica, você está vindo com uma linha positivista. Não, eu estou falando de fé. Eu estou falando de crer num Deus que é real, que ele é poderoso para fazer muito mais. Um Deus que ele pode todas as coisas. Então a gente não pode deixar que esses pensamentos criem um bloqueio para aquilo que ele quer falar com a gente. Pensamentos sobre aquilo que fizeram contra nós. Irmãos, isso tem deixado pessoas doentes. Isso é sério. E se não cuidarmos da nossa mente, aquilo que deveria ser apenas um pensamento começa a se transformar em uma verdade dentro de nós. Isso aqui é muito importante. Aquilo que seria só um pensamento, sabe algo que vem, que passa na nossa mente, começa a se tornar uma verdade. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui hoje é qual é a verdade que deve prevalecer na nossa mente. Nem todo pensamento que passa pela nossa cabeça merece permanecer no nosso coração. Nem todo pensamento que passa pela nossa mente, pela nossa cabeça, deve permanecer no nosso coração. Por quê? Ao longo da nossa vida, vão vir vários pensamentos, muitos, principalmente quando lidamos em determinadas situações, determinados casos. Por que não pode ir para o nosso coração? O coração está falando da alma, está falando da emoção. E se isso for para o seu coração, acabou. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você foi traído por alguém. Não estou falando aqui somente de relacionamento amoroso, amém? Pode ser traído por um amigo, você pode ter sido rejeitado em alguma situação, eu não sei. Mas vem pensamentos na sua mente, e isso é comum no momento da traição, no momento da rejeição, de que você não pode se relacionar mais, que você não pode tentar mais uma vez. E se você levar isso para o seu coração, isso vai virar mágoa, isso vai virar rancor, isso pode virar até uma raiz para uma possível vingança. Isso vai fazer parte de você. E aí, quando você começar a se relacionar com outras pessoas, você vai atribuir a elas algo que você viveu com uma outra pessoa, e essa pessoa que você está vivendo agora não tem nem nada a ver com o que você viveu. E aí você já começa um novo relacionamento, você já começa a gerar uma nova situação, trazendo ainda algo de um outro. Não podemos. Por quê? Porque você fez, porque nós podemos passar por isso, irmãos, eu já passei por isso. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de querer me relacionar, de querer fazer amizades, porque eu achava que eu não podia confiar em mais ninguém, por conta de terem errado comigo. Irmãos, isso aqui é uma verdade. O ser humano vai falhar com você, porque ele não é perfeito. Perfeito é só Jesus. E precisamos buscar nele quem são as nossas companhias, quem deve estar conosco, quem deve conviver conosco, com quem devemos falar, o que devemos falar, para quem devemos falar. Momentos que, a gente só cala. Ambientes que precisamos sair
Às vezes, só da gente ficar ouvindo uma coisa, isso já influencia o que a gente vai pensar. Você sabia disso? Sabia que tem alguma rodinha que às vezes você, eu só vou ficar aqui para fazer a social, principalmente em ambiente de trabalho. Não, mas se eu não tiver aqui, vão me ver como um esquisito, que eu ando isolado. Não, eu preciso estar aqui nesse meio para socializar. Ei, cuidado. Cuidado com certas sociedades que podem te levar à ruína. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você não controla tudo que chega à sua mente, mas precisa aprender a escolher aquilo que permanece nela. A gente não vai ter o controle do que vai vir. Até porque a palavra do Senhor fala que o inimigo ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Pedro fala sobre isso. Por quê? Porque ele viveu isso, irmãos. Ele viveu. Ele viveu. Como é que pode um homem que viveu uma grande maravilha, um grande milagre, esse mesmo homem nega Jesus? Sabe por quê? Porque ele deu brecha. Porque ele deixou que aquele pensamento não fosse somente algo que passou, algo que predominou. Então hoje, o que tem ocupado mais espaço dentro de você? Aquilo que Deus falou ou aquilo que o problema está dizendo? Segundo ponto, aquilo que ocupa a mente começa a ocupar a boca. Irmão, isso aqui é muito pesado. O que está na sua mente ocupa aquilo que você fala. Existe uma conexão entre mente, coração e boca. Como assim, Jéssica? Vamos colocar numa situação. Quando você precisa memorizar, vou colocar algo bem simples aqui. Quando você precisa memorizar, vamos supor num ambiente de escola. Eu gosto muito de trazer exemplos mais relacionados ao meu cotidiano, tá? Então eu vou usar muito exemplo aqui relacionado a esse ambiente de ensino, tá? Quando você está na escola e você precisa estudar para um determinado conteúdo, ou você está na faculdade, ou até mesmo você está lá dentro da sua empresa, porque o empresário também estuda. Para ele poder manter o negócio dele, ele precisa estar em constante estudo. Estudo sobre a vida, estudo sobre finanças, estudo sobre economia. Então, na verdade, eu defendo a posição de que todo mundo deve estar sempre em constante estudo para se tornar um ser humano melhor. Mas quando você está num ambiente, né, de você precisar memorizar alguma coisa, existem técnicas de memorização. Sim ou não? E você precisa mentalizar aquilo. Então você lê, você vai falando em voz alta. Cada um, né, tem a sua metodologia para memorizar melhor aquilo. Então, quando você está em contato com aquilo, vai ficar na sua mente e você vai conseguir trazer palavras. É impressionante. Se você começa a ler mais sobre um determinado assunto, intrinsecamente, ou seja, de um modo que flui, você consegue falar melhor sobre aquele assunto, porque é isso que você está colocando dentro de você. Agora, quando a mente está cheia, por exemplo, de medo, se você só fica mentalizando medo, a época da pandemia, aqui na minha casa foi lei. Eu não ligava a TV. Fiz um combinado com o meu marido, não vamos ligar a TV. Nos primeiros dias que a gente precisava, né, ter uma ideia real do que estava acontecendo, a gente até assistia. Mas depois que era o tempo todo, quantas mortes, quantos não sei o quê, quantas pessoas sofrendo, aquilo estava trazendo pânico. Porque era tanta informação, as pessoas já não estavam nem mais com medo da real doença. Elas já estavam, isso é um pouco paradoxal, mas elas estavam com medo do medo. Jéssica, como assim? É quando você sente o medo da coisa materializada da sua mente. Você já nem sabe mais o que você tem medo. Você simplesmente tem. E aí você vai falar tudo que você for fazer. Não, eu não posso sair de casa. Não, eu não posso ver tal coisa. Não, eu não posso nem falar nisso aqui.
Por quê? Porque você já internalizou isso. E aí a sua boca vai começar a declarar isso. Quando a mente está cheia de derrota, a boca vai falar de derrota. Experimenta conversar com uma pessoa, ou observar, melhor dizendo, uma pessoa que só fala de derrota. É como se a gente fosse fazer ali uma breve investigação na mente dela. Ela só tem casos de situações de perda. Mas ela internalizou aquilo de tal forma que na mente dela isso não tem mais como viver outra coisa. Quando a mente está cheia de murmuração, a boca só murmura. Então você só consegue pensar, poxa, mas isso aqui podia estar melhor. Ah, eu tenho isso aqui, mas poxa, eu poderia ter tal coisa. Quer ver uma coisa? Dá outro exemplo aqui. Você que pediu tanto a Deus para você ter um filho. Você sonhava com isso e hoje você tem. Aí hoje você só ocupa o seu pensamento, poxa, o meu filho me dá muito trabalho. Ah, o meu filho não para quieto. Ah, o meu filho não quer saber de nada da vida. Mas peraí, você só pensa as coisas negativas dele. Não tem nada bom. Porque se você pediu isso, Deus te deu essa bênção, existe alguma coisa boa que ele está fazendo. Mas você só está pensando no que é ruim. Aquilo que Deus dá para nós, aquilo que a gente pediu e Deus materializou na sua vida, Ele já trouxe para você. O que você tem pensado? O que você tem analisado sobre isso? Agora, quando a mente está cheia de Deus, a boca declara Deus é bom. A boca declara Ele continua sendo Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Eu não estou vendo a saída, mas eu sei quem pode abrir o caminho. Então hoje nós vamos começar a entender o que é essa verdade. A palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e ela quem? A verdade, essa verdade vos libertará. E como nós vamos começar a negar esses problemas? Colocando em prática o que de fato é a verdade, que é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você talvez que, Jéssica, eu não sou da igreja, eu não creio nisso, tudo bem. Mas você já tentou ter uma experiência com Deus? Eu não estou falando de uma religião. Você já tentou ter uma experiência com Ele? Se você hoje colocar em prática, não, hoje eu quero fazer uma experiência aí. Eu quero ver se isso daí realmente é real. Irmãos, eu não nasci evangélica, não. Eu já tive do outro lado. Eu já fui a pessoa que disse que nunca ia para a igreja. Eu já fui a pessoa que falou que crente era doido, era fanático, tudo. Eu acho que Deus, ele fala assim, você tá falando isso, um dia tu vai experimentar o outro lado. Porque pense no que eu mais escuto hoje é isso. Mas eu falei muito isso, eu verbalizei, eu mentalizei muito isso. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência com Deus, quando Deus veio à minha casa e Ele falou comigo, eu falei, não, esse Deus, Ele é real, Ele é muito bom. E Ele tem feito coisas na minha vida e eu creio que Ele também vai fazer na sua. Se você hoje decidir, eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero mais ser essa pessoa ansiosa. Eu não quero mais ser essa pessoa que tem medo de tudo. Eu não quero mais ser essa pessoa que só reclama. Eu quero ser uma pessoa querida. Eu quero ser uma pessoa amada. Existem pessoas que não conseguem identificar que elas são amadas por conta do nível de amargura que elas estão carregando dentro dela. Mas hoje essa verdade pode mudar. Depende de você, depende do seu posicionamento. Não podemos permitir que o problema seja maior dentro da nossa mente do que Deus é dentro do nosso coração. Comece a meditar na palavra. Jéssica, o que é meditar na palavra? É você fazer essa leitura e refletir, trazer para a sua realidade o que a palavra quer dizer. Jéssica, você está falando então de uma interpretação textual? Não exatamente. Porque a interpretação você pode ter, eu posso ter, são várias.
A verdade de Deus, ela é uma só. Então, quando nós estamos aqui falando de meditar na palavra, não é simplesmente o que você entendeu, mas é você trazer à luz o que Deus quer te mostrar. Essa é a verdadeira meditação da palavra. É você ler. Vamos lá. Começamos a palavra aqui. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Então, quando você for meditar num versículo, num capítulo, numa história bíblica, numa parábola de Jesus, você vai pensar sempre: o que Deus quer falar comigo através disso que eu acabei de ler? Então, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Senhor, o que eu tenho pensado atualmente? Você pergunta para ele. É uma leitura, na verdade, que você não faz para você. Você, na verdade, lê e conversa. Essa é a verdadeira meditação da palavra. Então, hoje o nosso foco, é meditarmos em o primeiro ponto que ele fala, que Paulo fala, exatamente sobre isso. Tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Então, hoje, como uma tarefa, o que você vai fazer é isso. Você vai mentalizar. O que hoje eu penso que é verdade? Esse problema que você está enfrentando, seja ele qual for, a verdade que você tem pensado sobre esse problema é: não tem solução? Ou a verdade que você está pensando é: existe ainda uma saída? A situação que você tem vivido, a batalha que você tem enfrentado, seja ela qual for, tá perdido, não tem mais jeito, derrota, não posso resolver, não tenho como, ou eu acho que tem como resolver. Quando tudo parece perdido, precisamos perguntar: qual é a verdade de Deus sobre essa situação? E para a gente contextualizar, eu gosto muito de trazer um exemplo bíblico, para que não fique só nas minhas palavras aqui, para que não fique uma coisa só superficial. Dentro da palavra, onde que a gente vê isso acontecer? Segundo Crônicas 20, nós vemos um rei chamado Josafá, que ele estava diante de um grande problema. Ele, em determinado momento, um povo chega e fala que vai atacar o povo dele. Não vou me ater aqui a detalhes da história, tá? Num outro momento a gente até pode fazer aqui uma análise mais aprofundada, porque eu quero aqui o posicionamento dele e o que aconteceu depois disso, amém? Josafá está diante de um grande problema. Então era fato, ele tinha um problema para resolver. Problema esse que não estava a respeito somente dele, mas sim de toda a nação. Então, às vezes, a maior preocupação que você tem hoje é porque não se trata de algo para você, mas talvez você que está me ouvindo aí é um líder e isso que está te afligindo é porque aflige, em primeiro lugar, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, o seu filho. Porque nós que somos mães, os pais, que também possam estar aí acompanhando, você às vezes está preocupado por algo que possa afligir a ele. E é assim que Josafá ficou. Ele não ficou só preocupado porque disseram que iam atacá-lo, mas porque iam atacar a nação. Ele era um líder. E ali ele se viu. De um lado tem inimigo, do outro também tem. O que eu vou fazer? O problema existiu. Mas ele tomou uma posição diante do problema. Ele não viu ali a situação e disse: quer saber? Deixa eu atacar mesmo. Já perdi. Ele não veio com um pensamento de derrota. Agora, eu vou dizer assim, vou conjecturar aqui. Será que não veio, não passou pela mente dele? Não vai ter jeito. Meu Deus, que problema. Como eu vou enfrentar isso? Ai, Senhor, tá muito difícil. Será que isso não passou pela mente dele? É claro que passou. O pensamento vem, mas ele decidiu, não vai permanecer. O que foi a permanência? Primeiro, ele foi buscar em Deus. Ele foi falar com Deus. Então, diante do problema, a primeira coisa que se faz, fale com Deus. Tire o seu momento de oração. Tire o seu momento de secreto com Deus. Jéssica, como que eu vou orar? Como você conversa com uma pessoa. Comece a falar
com Deus. Jéssica, tem um local específico? A palavra do Senhor fala, entre no seu quarto, feche a porta, tem o seu secreto, que ali ele vai lhe trazer a recompensa. Sim, é muito bom que o local onde você tire esse seu momento com Deus seja um local tranquilo, para que assim você possa ter uma maior concentração. Mas às vezes, irmãos, a situação está tão atribulada que você não vai ter exatamente esse local calmo, tranquilo, seguro. Então fala, meu irmão, às vezes onde der. Às vezes a situação está tão difícil aí dentro do seu local de trabalho que você tem que entrar dentro de um banheiro para você falar com Deus. Irmãos, eu já fiz isso. Confesso. Eu já fiz isso. Eu já tive batalhas onde ali eu estava tão desesperada que eu preciso ter uma luz aqui de Deus para saber como é que eu vou sair disso. E eu fui dentro do banheiro e fui falar com Deus. Ali, baixinho, gente, não precisa sair gritando, né? Não. Então, a gente precisa ter também esse equilíbrio de saber como fazer, né? Onde fazer, mas precisamos fazer. Josafá, onde é que ele falou? Ele falou com Deus, ele buscou a resposta do Senhor. E o Senhor disse que essa guerra não ia ser ele, o homem, que ia pelejar, mas sim o próprio Deus. E Deus foi dando as estratégias para ele. Agora, algo muito importante foi o que Josafá fez em seguida. Ele deu ordem ao povo de se consagrar. Deus, ele vai trazer a solução, mas é importantíssimo que todo o seu ciclo de convívio também esteja em concordância. Exemplo, mulher, Deus te deu uma direção. Comente com seu marido. Fale com ele. Minha irmã, se meu marido não for crente, tenha sabedoria em como falar, mas não o oculte disso. Você não pode resolver nada dentro da sua casa sem que antes você fale primeiro com o seu marido. Isso é imprescindível. Líder, você que está vendo um problema de repente na sua empresa, de repente em algo que você lidera, você precisa chamar todo o seu corpo de empregados e tomar uma posição de algo ser feito. Você precisa tomar esse posicionamento, as pessoas precisam ver em você, porque você é referência. Você precisa chegar e dizer ali para aquele pessoal, olha, não tá bom, não tá ficando legal assim, a gente precisa consertar alguns pontos. Josafá, ele teve esse discernimento que o povo estava desligado. O povo não estava fazendo o que deveria fazer. E ele propõe um jejum em toda a nação. Por conta do nível da batalha, ele entendeu que ele não ia se preparar sozinho. Deus disse que aquela batalha era dele, mas não significa, então fica parado aí que eu vou deixar Deus agir. Não, não é isso. Ele entendeu que o povo precisava se posicionar. Ele ouviu a voz de Deus e colocou em prática. E algo que me chama muita atenção. Ele colocou os cantores à frente para que eles começassem a adorar. Agora vem o clímax. Como que esses cantores estavam adorando, eu não sei. Mas enquanto eles adoravam, a Bíblia diz que os inimigos começaram a batalhar entre si e houve vitória. Agora, a Bíblia diz que era enquanto os cantores adoravam, houve a batalha e após isso houve vitória. Sabe o que a gente entende aqui? A adoração veio antes da vitória. Qual é o momento que você está adorando? Como tem sido a sua adoração? Como tem sido o seu momento de louvor a Deus? Ou, de repente, você nem sabe o que é isso, você nunca ouviu esse termo. Louvar a Deus é você se separar para Ele. Adorar a Deus é você dizer que você quer ter um estilo de vida onde Deus é o primeiro. Aqui, especificamente, estava falando de quem canta. Eu não quero me ater somente a essa parte dos cantores em si, mas
principalmente a isso. Qual era o pensamento deles naquele momento? Porque pense numa adoração genuína. Em meio a uma batalha, eles estavam ali adorando a ponto de que essa adoração subiu ao trono dos céus. Deus veio com a sua poderosa mão. A graça do Senhor estava sobre aquele povo e houve um resultado tremendo. Quando a batalha começa, qual é o seu primeiro posicionamento? Qual é a sua primeira atitude? Se a sua primeira atitude é reclamar do problema, não espere que vá vir um resultado favorável. Se a sua primeira atitude é deixar de lado, não pense que isso vai ser solucionado. Eles adoraram antes da vitória. Há um poder muito forte aqui. Há um princípio muito forte aqui. Precisamos entender que a adoração, ela não tem a ver com viver diretamente resultados favoráveis. Eu preciso adorar a Deus mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha. Eu não posso deixar de glorificar o Senhor, exaltar o nome dele. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de trazer Deus no meu dia a dia. Eu não posso deixar de começar o meu dia agradecendo. Você já agradeceu hoje? Você já veio hoje com pensamentos de gratidão, seja lá pelo que for? Ou o primeiro pensamento que veio hoje na sua mente é algo que ainda não existe, algo que ainda não aconteceu? O seu estilo de vida vai determinar os resultados que virão nela. Qual é o seu estilo de vida hoje? Você é uma pessoa que já começa o dia com as coisas organizadas? Sabia que até os pensamentos nossos precisam ser organizados? Se os seus pensamentos são desordenados, provavelmente você tem uma vida desordenada. Se você não consegue ter uma organização do que você vai fazer, provavelmente a sua vida está assim. Porque eu não consigo imaginar outra forma de como esses cantores estavam, senão com uma vida organizada. Porque para eles conseguirem entoar cânticos em meio a uma guerra, é porque eles viviam uma vida onde eles faziam isso com frequência. Eu não acredito que isso aconteceu do nada. As coisas não podem vir assim, aleatoriamente, não. Isso aí significa uma vida de rendição ao Senhor. E é isso que eu quero deixar aqui como reflexão para você hoje. Coloque em prática, a partir de hoje, o que é verdadeiro, segundo Deus. Porque a palavra do Senhor fala que aquilo que vem dele, que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. A verdade de Deus é essa. A vontade dele para a sua vida é que você esteja vivendo nesses 3 pontos. Algo bom, algo perfeito e algo agradável. É claro, quando a gente vê aqui algo perfeito, não é que você vai ter alguém perfeito do seu lado, você vai ser alguém perfeito, não. Mas dentro das imperfeições, você vai conseguir enxergar a perfeição de Deus. Eu gosto de dar esse exemplo aqui, quando a gente fala de tempos verbais, a gente coloca lá, né? Será que você se lembra disso? Quando a gente tem lá os verbos, a gente fala lá pretérito perfeito, imperfeito, a gente vê isso na escola, nem presta atenção nos nomes, né? Eu sei, tô acostumada com isso. Mas a questão aqui da imperfeição descrita não significa dizer que está errado. Você sabe o que é essa imperfeição, quando a gente está falando desse tempo verbal? É o tempo que leva para a coisa ser concluída. Quando a gente fala pretérito perfeito, a gente está falando de um tempo que começou e acabou. A perfeição veio daí. Veio de algo que você simplesmente faz, por exemplo, cheguei. Perfeição. Por quê? Porque já aconteceu, não houve um processo.
Pega isso aqui. A imperfeição não se trata de algo que não é bom, mas algo que está sendo preparado. É uma linha, existe uma linearidade para que você possa viver essa perfeição que só Ele, só Deus tem. Por isso que só Ele é perfeito. Só Ele que vai trazer as coisas assim. Mas nós que somos seres falhos, somos errantes, nós precisamos entender, somos imperfeitos sim, porque estamos em constante processo de libertação e de conhecimento dessa verdade. Amém? Então, finalizo aqui essa mensagem com essa reflexão. Qual hoje tem sido a verdade que você tem mentalizado e trazido à existência como algo verdadeiro? Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Compartilha para que outras pessoas, assim como você, também possam receber dessa porção divina do Senhor. Amém? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.